Olá, tutor! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tudo Sobre Pets. Hoje nós vamos falar sobre comportamento, para entender um pouquinho sobre ansiedade e medo dos cães, principalmente com relação ao que a gente tem muito no verão, fogos de artifício das comemorações, rojões, chuva. E para isso vamos receber aqui uma turminha super bacana para trazer informação e contar histórias que com certeza vai gerar conexão com vocês. Bora lá? Riane, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, primeiramente obrigada aí pelo convite. Eu sou a Riane, adestradora da Cão e Equilíbrio, mamãe de 7 au-aus aí, e é isso. Legal. Bela, bem-vinda. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Eu sou uma das tutoras da Gangue dos Vira, junto com a minha irmã. Bia, bem-vinda. Muito obrigada também pelo convite. Meu nome é Beatriz, eu sou também uma administradora da Gangue dos Vira. Lá a gente tem 5 cães e 4 gatos, todos eles vieram de resgate ou adoções. Que é o caso lá de casa também, né? São 5 au-aus resgatados. Seus também, né, Riane? Todos resgatados e tem 4 gatos também, né? Ah, detalhe. Tem... Todo mundo aqui tem uma galera, né? Nós não somos canil, tá, gente? Nem ONG, eu juro pra vocês. A gente fala o muito que mais isso. pergunta, muito são ONG? Não, pelo menos não ainda. Nos ursinhos, como são todos chau-chaus, vem muita gente perguntar se é canil. E quando vai ter ninhada? Não vai rolar, né? Porque é todo mundo castrado. Então, se tiver uma ninhada, eu fui enganada, né? Bom, vamos lá. Vamos começar entendendo aí um pouquinho sobre ansiedade. Ri, traz pra gente a parte técnica. O que é ansiedade em pets? Na verdade, a ansiedade em pets, ela pode ser generalizada, assim como em humanos, tá? Então, tem a ansiedade que ela pode vir, inclusive, da genética. Ela pode vir também de um aprendizado ali nos primeiros meses de vida do cão. E também pode ser um processo que ele é reforçado pelo tutor, não o sentimento de ansiedade, mas o comportamento. Então, por exemplo, o cão entende que se ele fica pulando, por exemplo, ele ganha tal coisa, né? Então, a ansiedade, ela tem várias ramificações, né? Resumindo, seria isso. E como que a gente pode ver sinais de ansiedade nos nossos pets aqui? Existem vários sinais, né? Dentre esses sinais, nós temos tremedeira, arfar muito rapidamente, né? Então, seria quando o cão coloca a língua para fora e fica ali. Isso, exatamente. Também, às vezes, comer demais ou não comer, né? Às vezes a gente percebe que durante um treino ou durante uma exposição o cão para de comer, isso pode indicar que ele está ansioso demais também. Pular, né? Hiperexcitabilidade também pode indicar uma ansiedade também, tá? Legal. Vocês sentem que os cães de vocês e até gatinhos são ansiosos, não? Assim, depende muito do momento, da situação que eles são expostos. Do local que eles estão. A gente sempre tenta dar um jeito deles ficarem mais tranquilos em certas situações que a gente já sabe que pode haver uma ansiedade maior, né? Mas a gente percebe, por exemplo, uma das nossas cadelas, quando chegou, ela veio com 3, 4 anos de idade, ela tinha muita lambedura. Ela lambia muito a pata, era assim, o tempo inteiro, né? E chegava a ficar feridas. Então, a gente foi, ao longo do tempo, ajudando, né? Por meio mostrando que ela estava num lugar seguro, né? Por meio porque mudou o ambiente. Enriquecimento ambiental, isso ajudou bastante nessa parte. E sobre sons, essa questão de som, dependendo de uma chuva muito forte ou o local que eles estão e que eles não se sentem tão seguros nesse local, eles também demonstram certa ansiedade de forma mais intensa, né? Essa parte da lambedura é bem interessante você falar, porque assim, ela pode indicar que o cão tá ansioso ou estressado, mas na verdade o cão ele costuma lamber numa tentativa de se acalmar. Porque o lamber acalma, por isso que a gente tem os tapetes de lamber, entre outras coisas do enriquecimento ambiental. Então, acho que só para deixar mais explicado pro pessoal de casa, né, que o lamber é a tentativa de se acalmar, né? Os cães, eles estão sempre tentando voltar ao estado de homeostase, que é o estado de equilíbrio. Então, eles vão procurando formas de fazer isso. O que eles têm à mão, né? Literalmente a mão, A pata. a patinha. Então, eles começam a lamber. Sim.
Muito interessante. E, Ri, como é que a gente identifica, ou, enfim, como é que a gente pode definir, para quem está em casa, as diferenças entre um cão ansioso, um cão com medo e um cão com ansiedade de separação? Porque são 3 momentos bem diferentes de reações ali, né? Sim, na verdade, assim, qualquer tipo de ansiedade, por exemplo, ele pode vir de um medo ou de uma ansiedade por separação, tá? Para ficar mais claro, por exemplo, um cão que tem ansiedade por separação é um cão que ele tem medo de estar sozinho. Esse medo, ele gera um sentimento de desamparo e aí ele fica muito ansioso, digamos assim, né? Inclusive, no exterior, em alguns estudos, não se usa mais essa nomenclatura ansiedade por separação, né? A gente usa como se fosse uma síndrome mesmo, porque não necessariamente o cão fica ansioso. Às vezes ele tem outros tipos de comportamento, né? Como se intocar e tudo mais. Sim. O medo, de um modo geral, ele pode ser generalizado. Então, por exemplo, um cão medroso, ele pode ter as reações de um cão ansioso, como fugir e tudo mais, como ele também pode ser um cão mais reativo, né? Mais agressivo, de um modo geral. E pode paralisar também, né? Pode paralisar também. Então, assim, o medo, ele pode, né, se ramificar, assim como a ansiedade, né? E um cão ansioso, como a gente tinha falado anteriormente, pode ser um cão que ele é o modo que ele reage diante das situações, né? Diante do gatilho X ou Y, como vocês mencionaram. E até né? questão de posicionamento, a gente consegue ver a linguagem corporal deles também, se eles estão com medo, questão orelha, rabo, isso a gente vai aprendendo a identificar com cada um, A né? leitura corporal, né? Sim, a gente usa muito os calm signals, né? Os sinais de estresse. É bem interessante, assim, tem livros, tem um negócio bem legal, assim, com relação a... Comunicação. A comunicação, eu sim. adoro também. Que sinais que a gente pode ver no cão que está em casa, que de repente aquilo está gerando medo ou a situação, enfim, o que a gente pode observar para quem pai e mãe de primeira viagem de pet? O que vocês indicam? Todas. Vamos lá. Normalmente, quando eu começo a adestrar um cão, a primeira lição que eu passo para o tutor você vai observar os sinais de estresse do seu cão durante uma semana e você vai anotar eles, só para fixar mesmo, e a situação que está gerando. Então, assim, gente, tem muitos sinais de estresse, mas os mais básicos, né? Orelhas para trás, licking, né? Que é lamber o focinho, esse eles fazem muito, né? Bastante. Bocejar, né? Como as pessoas às vezes acham que é sono sempre, mas na maioria das vezes indica que o cão tá tentando se controlar, tá contando até 10, né? Se chacoalhar todo também pode indicar uma otite, né? Mas voltando para a parte comportamental, pode indicar que o cão também tá tentando dispersar Voltar, aquela né? tensão, né? São esses, assim, os mais clássicos. Um que eu vejo muito também é o olhar, assim, meio de rabo de olho, isso Que o também. branquinho do olho aparece, né? O rabo Isso, Tem a parte exatamente. da respiração, né? Quando o cachorro, no caso, precisa respirar mais rápido por conta de um exercício, é uma coisa. Mas quando ele tá ofegante e parado, já é uma coisa Perfeito. que precisa ser observada. Sim. Né? Lógico, cada caso é um caso. Pode ser sintoma de patologia também, mas... Pode ser uma Você tem que hipotermia. ver Exato, mas assim, se você repara que ele tá em determinado local, ou dependendo da situação que ele é exposto, que ele acaba ficando ofegante por nada, pode ser também, né, um sintoma aí. Assim, que é muito óbvio, mas não, às vezes não é tão óbvio assim, porque já teve pergunta no Instagram sobre isso. É o rabo, né? O rabo também, às vezes, baixo. O rabo ereto, assim, também pode indicar que o cão tá um pouco inseguro. Incomodado com alguma situação também, Isso. Agora, um que é legal também é o da pata, levantar a pata. Normalmente, os terriers fazem mais isso. Mas indica um pouco de dúvida. O cão tá, será que isso é bom? Será que não É é? quase aquela, será que eu vou ou não vou? Quando você tá com a, vai botar o pé pra Parece que eles ficam até frente. apontando, assim. Tipo, não sei. É bem isso. Eu acho legal o que você falou de quem tá de primeira viagem e de não, às vezes, reforçar isso, né? Às vezes a gente acaba, sem querer, associando positivo um comportamento que acaba deixando eles mais ansiosos, né? Então, às vezes, dependendo, principalmente com um cachorro pequeno, ele às vezes tá incomodado e você pega ele no colo, você acaba reforçando que aquele sentimento, ele vai receber o carinho, então ele fica confuso, né? Você com certeza deve
entender bem disso, né? Na verdade, assim, existem alguns estudos mais recentes, né, que eles falam que a gente não consegue reforçar uma emoção em si. Então, por exemplo, digamos que o cripto esteja com medo. Você abraçar ele, você de repente dar um suporte emocional para ele, não necessariamente vai mostrar para ele que tá certo ele sentir medo, tá? Mas sim, com certeza, se você reforça outros tipos de comportamento, por exemplo, ele tá, sei lá, assim, tocando em algum lugar e aí você vai lá e fica lá elogiando por ele ir ali, né? Ele pode voltar a se tocar mais vezes. Mas aí é o que eu sempre, né, a pergunta que eu sempre me faço. Se ele tá com medo, tem mal ele se esconder? Não necessariamente. O que a gente precisa fazer. É a forma que ele encontra de se acalmar. Exato. O que a gente tem que fazer. Desde que seja um lugar realmente seguro, né? Isso, exatamente. Exato, porque às vezes não tem opção, ele vai lá e tenta se tocar atrás de um vaso, derruba o vaso. Nossa, ele já quebrou um monte de vaso. Ou então se entala atrás da privada. Ele tenta ir tipo, em lugares muito apertados. Ele tenta, assim, como ele é adotado, né? Eu não sei o histórico dele, de filhote até o dos outros lares, mas assim... É um comportamento que... A gente não é mãe de primeira viagem de cachorro, né? Que a gente, assim, mas estranhou. Foi algo novo pra porque gente. do nada... Ué, cadê o cripto? A gente ficava desesperado procurando. Achando que ele tinha fugido, alguma coisa desse tipo. Ele tava lá, tipo, infiltrado, assim, num lugar minúsculo que a gente fala... Como que ele conseguiu entrar aí? Eu quero ver ele sair. E, assim, tem vezes que ele entala. Então, a gente teve que adaptar a nossa casa... Porque quando a gente ia imaginar, nossa, vamos adotar o cachorro tá lá e entala nos lugares, né? Então a gente teve que adaptar uma série de coisas na nossa casa. E tirar algumas coisas de certos, reposicionar os lugares. Exato, pra evitar, porque assim, e até uma coisa, manejo uma ambiental, coisa é né? ele entalar com a gente lá, podendo ajudar. Outra coisa é, imagina se a gente não tá lá, por exemplo, eu estudo fora quase que o dia inteiro, você também, então assim... a gente não fica 24 horas. A gente não tem, conta, infelizmente, né? essa possibilidade de viver grudada o tempo inteiro, por mais que eu leve eles bastante pra faculdade, mas essa parte aí eu nunca imaginei que um cachorro gostasse de se entalar dessa forma. De se entalar é ótimo. De se tocar. De realmente ficar porque apertado. os meus outros cães grandes, muitos deles odiavam se sentir apertados. É importante esse detalhe. É o oposto. Sim. Oposto, Ele se sente mais seguro, né? Mas é importante falar esse detalhe, porque quem tá em casa ainda não viu o cripto. É verdade. Ele tá intocado. Ele está A gente quietinho. esquece que ele tá aqui, porque ele tá tão... Ele tá um anjo, gente, mas nós estamos falando de um Golden Retriever de 35 quilos. Nós não estamos falando de um Yorkshire que entalou num cantinho porque ele entra num cantinho. É importante deixar isso claro, porque muitas vezes as pessoas também pensam assim, quem vai se entalar, vai se intocar num cantinho, é o cachorrinho pequeno, é um gatinho. Sim. Não necessariamente, porque o medo aparece nos grandes e nos gigantes, em todo mundo, né? E ele, uma vez, ele tentou entrar na caixa de transporte dos meus gatos. E ele entalou mesmo. Meu Deus. Com Ele fica certeza, tão né? desesperado, Aí ficou né? aquela cena, né, dele tentando sair uma hora todo desesperado, assim. É até cômico, por mais que Seja trágico. trágico, né? Seja isso, mas assim... É uma reação que a gente não espera. Não. É bem por aí. Na verdade, assim, que bom que ele procura um local para se intocar. Sim. Porque, assim, eu tenho casos, inclusive um amigo meu, adestrador do Rio de Janeiro, essa semana, me mandou mensagem sobre um caso de ansiedade por separação. De um cãozinho que, ele pula a janela, ele quebra a janela, ele quebra vidro. E assim, nesses casos, aí entra na parte que você falou sobre o reforço, se ele consegue quebrar e sair, ele vai repetir isso mais vezes. Aí o que a gente tem que Ele fazer? vai entender o sucesso do ato dele. Né? Exatamente. Aí assim, o que a gente tem que fazer? Restringir o acesso até que ele esteja bem equilibrado emocionalmente, né? Então, por isso que é importante a pessoa que sabe que o cão tem essa questão, deixar um local já apropriado, que ele curta, que seja uma safe zone para ele, para evitar. Uma coisa importante frisar também é que existe todo um estudo em cima disso, não é frescura. Sim! Não, Né? com certeza. Com certeza. Eu tive um aluno que ele levou 13 pontos, porque ele subiu em cima do fogão. Então, assim, nesses acessos de medo, de insegurança, de ansiedade por separação, então... Complicado. E, bom, vem chegando o final de ano e muitos cães ficam muito tempo mais sozinhos ainda nessa época. Seja porque, vai passar a virada em algum lugar e volta na madrugada.
tem mais eventos, mais festas, mais comemorações, e eles acabam ficando mais tempo, porque é normal a pessoa sair do trabalho e esticar um pouco mais para essas, né, essas comemorações todas. O que a gente pode fazer para que isso não gere um trauma, não gere um problema de comportamento, ter esse período maior sozinho em casa? Eu não sei se vocês já passaram por isso, com alguém além do cripto, enfim, conta pra gente. Tá, vamos lá. A ansiedade por separação, em primeiro momento, ela não surge do nada, sempre tem algum gatilho. Então, pode ser porque o cão foi retirado muito cedo da mãe, pode ser porque ele passou por muitos lares, ele não conseguiu se apegar a ninguém, ou se apegou demais e foi retirado daquele local. Pode ser porque ele vivia num local onde ele não era bem cuidado e depois ele foi para uma casa onde ele tem todo esse amparo emocional, Tudo, né? Então, assim, tem casos de traumas, por exemplo, né? Teve um caso de um aluno meu, que eu treinei ele online, que eles se mudaram, moravam aqui no Brasil, se mudaram para Londres. Chegando lá sempre tem esses... todo mês, esse negócio de incêndio, né? Que sai o... tem esse negócio de incêndio, né? Que sai o alarme e tudo mais. E aí ele sofreu um trauma com relação a isso, porque ele estava sozinho e soou o alarme. E aí depois disso ele nunca mais quis ficar sozinho. Só que antes disso ele ficava bem sozinho, né? Então existem essas situações assim. E tirar o trauma é uma coisa muito difícil dependendo da situação. Porque a gente não sabe há quanto tempo já que esse cachorro Tá sendo tem esse alimentado, trauma, né? O caso do cripto, a gente começou a perceber alguns comportamentos dessa parte de ansiedade por separação. Toda vez que a gente saía, ele ficava maluco, querendo ir junto, querendo dar um jeito de chegar. Assim, Tanto que várias vezes ele chegou a fugir. A gente mora em condomínio fechado, então, assim, Sim. é tranquilo. Mas, de qualquer forma, não gostava de deixar o lugar. Ele, assim, dava um jeito, cavava, saía por baixo, assim, do alambrado pra tentar encontrar a gente. fez de tudo. Acho que a gente arrumou o alambrado umas 500 vezes. Várias vezes. E a gente falava, da onde? Aonde que ele tá achando o lugar pra sair? Porque a gente não conseguia nem encontrar o local de fuga dele. E isso é uma coisa dele, porque ele ficava solto com os outros e só ele fugia. Só ele. Os outros não iam atrás dele. Que bom, né? Ao mesmo tempo que, assim, ele não é um cachorro fujão. Quando tá com a gente. Tanto que... ele não foge pra ir passear na rua. A gente, por exemplo, leva eles pra fazer trilha, leva eles pra fazenda de amigos. Eles ficam soltos, ninguém sai do meu lado. A gente tem um vínculo muito bom. Então, ele tem essa parte, ele fica muito desesperado se ele tá sozinho. E se ele tá sozinho, preso, e esse local tem coisas que ele possa pensar em, nossa, que gostoso, né? Eu vou destruir isso aqui. Vou gastar energia aqui. Ele, assim, vai acabar com o lugar. Eu não tô exagerando. É assim mesmo. Então, assim, adeus roupas, adeus tudo que for de plástico, sapato. Ele vai comer tudo. Se a gente deixa... Porque, assim, eu já sabia que ele tinha um histórico destrutivo, mas eu não imaginava o quando. Né? E não é à toa que nós somos a quarta família dele. Sim. Então, a gente fez uma série de adaptações na rotina para suprir essas necessidades, porque ele adora destruir. Eu vou tirar isso dele. Então, eu trago várias coisas que eu falo, esse aqui você pode destruir. É um retriever, né, gente? Boca, né? Então, assim, se ele foge um pouco da rotina, ele acaba pegando alguma coisa. Né? E é engraçado também porque ele sabe quando ele pega o certo e quando ele pega o errado. Ele sabe muito bem. Ele sabe. Às vezes, outro dia, eu não sei o que ele pegou, acho que foi um tênis. Eu olhei pra ele, cripto, ele largou na hora e fez assim. Tipo, a gente nem chega a reprimir, não. Né? Ele já olha e fala... Ele olha pra gente. Realmente, né? É que eles conseguem saber o tom da nossa voz, né? Sim. A nossa feição, é muito engraçado. Os olhos, a sobrancelha, eles leem muito a gente também. Né? Teve acho que postei um tempo no Instagram, tem um vídeo muito interessante sobre isso, que eles pegam uma pessoa e a pessoa tá olhando normal pro cachorro. Acho que vi. Aí quando faz assim, aí quando faz assim, ele, pum, lambe o focinho. Assim, o franzir das sobrancelhas, ele consegue perceber se você tá curtindo aquilo que ele tá fazendo ou não. Muito facilmente, né? E, assim, essa parte de, nossa, como que a gente vai saber lidar com essa ansiedade de separação? Porque, é o que eu falei, eu estudo, tem dia que eu faço estágio, tem dia que eu trabalho. Então, não é 100% do tempo
que tem gente na minha casa. Assim, quase sempre tem, né? São que poucas, a gente mas... é uma família grande, então dá pra rodar a gente bastante. é uma família grande, né? Mas, assim, a nossa família fez uma série de adaptações para ter ele. E coisa que outras 3 famílias anteriores já não fizeram. Sim. E a e maioria que das talvez- famílias, infelizmente, não tenta fazer essa adaptação. Às vezes a pessoa não né? tem nem disponibilidade emocional, conhecimento. E Eu assim, acho que querendo ou falta não, pouco exige isso. um recurso financeiro, porque assim, tem gente que assim, dependendo do que o cachorro come, dá embora na hora. Dá embora Sim. na hora. Então, é difícil, né? Sim, precisa um pouco de ter essa sensibilidade de, peraí, eu me tô dando a responsabilidade de eu peguei um cachorro, Sim. então o que ele precisa? Eu preciso suprir essas necessidades e também eu tenho que entender que cada um é cada um. Não tem como você falar, é um cachorro de raça? A gente tem comportamentos esperados? Tem, mas cada um é cada um. Personalidade, né? Cada um tem uma E personalidade. ele chegou, ele mal comia ração, ele não gostava de ração. Então, a gente não sabe se ele comia a ração antes de chegar lá em casa. Sim. Carro, ele tinha medo, Ele latia pavor. pro carro. Ele tinha medo de entrar no muito carro, engraçado. então eu não sei se ele só ia pro carro em situações extremas de veterinário. ia veterinário, assim, ou coisa então meio eu sei que ele tomava banho de vez em Sim. quando. Mas hoje em dia o carro é o lugar que ele se sente mais seguro. Tanto que nessas situações de trovões, a gente vai falar mais pra frente, o lugar que ele mais ama estar é dentro do carro. Não sei, assim, lógico, deve diminuir um pouco o barulho, mas ele Mas ama. é um ambiente muito controlado, estar dentro do carro. Ele se sente seguro, né? E ele se encolhe ali, nossa, ele adora ficar Digamos dentro que o carro é uma toca do tamanho dele, né? E anda É bem ainda, né? isso, Então pode... É uma enfim. toca móvel. Mas, assim, eu acho que nesse ponto que você tinha mencionado antes sobre como evitar esse tipo de situação, que aqui a gente tá falando bastante sobre um cão que já tem, né? Ele já veio para vocês com esse histórico, né? Pra gente evitar uma situação dessa, é assim, fazer isso gradativamente. As pessoas têm mania de fazer assim, projeto verão para emagrecer 10 quilos em 2 meses e treinar o meu cachorro para fogos e ficar sozinho em 15 dias. Não vai rolar. Então, a gente tem que fazer uma preparação, é um processo. Então, assim, o que eu aconselho? Enriquecimento ambiental, mais saídas gradativas. Então, bom, você já vai sair para trabalhar? Deixa alguma coisa pro seu amigão fazer, para ele associar que quando você sai, algo bom acontece, coisas boas acontecem. Com o passar do tempo, ele não vai ligar se você vai passar 15 minutos, isso a gente tem né? feito bastante. Isso é uma coisa que mudou até que rápido. Assim, dele assim, deixar alguma coisa para ele comer, deixar alguma... Assim, normalmente o que a gente mais dá em casa é mastigáveis e mordedores naturais. É o que ele gosta, né? Eles adoram, né? Mas ele é um cachorro que perde o foco muito rápido. Ele assim, a gente fala que ele tem déficit de atenção, né? Igual eu. Mas, enfim, ele perde muito fácil o que ele tá fazendo, assim, o andamento da coisa. Então, por exemplo, o lick mat, assim, o tapete de lamber, eu não posso deixar, porque ele come o tapete, né? Sim. Não dá. A gente tem que fazer controlado Então, ali, né? o que eu faço? Às vezes eu escondo ração atrás de um lugar para ele estimular, ele a farejar. E ele tá ocupando a cabeça enquanto a gente tá saindo. E essas coisas ajudam muito, assim. Os passeios que eu faço quando eu tô só com ele, eu deixo ele cheirar muito. Ele adora... Nossa, ele quer cheirar todas as árvores. Ele é um cachorro que não tem tanto dessa personalidade de macho, de querer... marcar território todo, fazendo xixi em todas as árvores. Não, eu nunca vi ele levantar a pata, na verdade, né? Nem fazer muito xixi. Também assim, não sei com que idade que ele foi castrado, né? Isso é um ponto importante. Mas ele tem muito cachorro que conhece ele e acaba... Muitos cachorros que não se dão bem com o macho, com ele se dão, porque... Acho que todo mundo acha que ele é uma fêmea, assim, de primeiro momento. Tadinho. Mas, enfim, essa parte aí da gente sair de casa tem melhorado muito com essa parte de enriquecimento ambiental. Sim. De mordedores naturais, principalmente as orelhas. Sim. Que a orelha é uma coisa que não gasta tanto tempo dele, então ele foca mais. O que a gente precisa, só um adendo pro pessoal de casa, né? Que a gente tem visto algumas situações de observar cães que às vezes arrancam um pedaço um pouco maior da orelha
e aí podem ficar engasgados. Então, assim, acho que no caso do cripto, provavelmente vocês devem observar que ele não faça isso. Não, a gente, toda vez que a gente vai introduzir um novo brinquedo, um novo tipo de mordedor, a gente sempre observa muito antes de largar lá. Isso, eu acho importante. E assim, até com brinquedos mesmo, também, né? mesmo casco, eles adoram casco. Sim. Eu já vi cachorro que ficou Engasgado. quase morreu. Não é o caso deles, eles fazem bem bonitinho, que nem a Elsa, que é minha dog alemão de 70 quilos. É difícil encontrar um casco que não seja pequeno para ela. Qualquer coisa é pequena pra ela, né? Mas, por sorte, nessa hora de roer, ela não engole. Eles não engolem nada. Sim. Ou mesmo quando ele destrói alguma coisa, tecido, ele não engole nada. Só destrincha, né? Graças a Deus. Destrói mesmo. Ainda bem. Caixa de papelão, eu até dou pra ele caixa de papelão. Porque ele adora rasgar. Eles amam destrinchar, né? E agora, o problema seria se ele engolisse. Sim. Aí eu não poderia deixar nada sem estar ali, né, olhando. Aí você tem que ensinar o cão a cuspir, e aí a gente tem todo outro processo. Exato. E uma coisa legal que você comentou também é, às vezes, a mudança de ambiente. Igual você comentou, que ela mudou de casa. Sim. Eu também, agora, tô meio em casa, meio em apartamento. Uma transição, eu tô numa transição aí. E quem fica muito comigo é a Moana, que é uma vira-latinha pequenininha que a gente tem. E assim, ela sempre foi acostumada a ficar solta com os outros e tal. E ir para um apartamento é um ambiente diferente. Sim. Então, o enriquecimento ambiental também ajudou muito. Porque às vezes tem muito cachorro que vai para apartamento, grita muito, vê o dono indo embora, fica desesperado, Sim. late muito. E ela ficou sozinha, E né? ela ficou sozinha. Sempre teve Sem companhia os de outros. cães, né? E não são todos os dias que eu saio o dia inteiro. Mas quando eu saio, eu sei que eu não tenho problema nenhum com ela naquele ambiente. É só um adendo rapidinho, Fê, saindo do seu... O que acontece? O enriquecimento ambiental, às vezes as pessoas podem se perguntar o que é o enriquecimento ambiental. Gente, o enriquecimento ambiental são atividades que o cão ele faria na natureza. Então, farejar, roer, lamber, né? Destrinchar, perseguir. Então, são comportamentos que ele exerceria na natureza e que, naturalmente, eles perdem isso quando a gente dá ração e tudo de graça para eles. A vida, né? Facilita, as pessoas ficam com dó às vezes, mas o ideal é você dar atividades para o seu cão fazer. Imagina uma pessoa que é acostumada a trabalhar, sei lá quantas horas por dia e do nada para de trabalhar. Então, não tem como. O enriquecimento ambiental ele serve para isso. Então, ele diminui a ansiedade, diminui o estresse, aumenta a tolerância do cão. Então, só para um adendo aí. É muito bacana fazer esse estímulo dos comportamentos naturais da espécie, né? E é legal falar que não tem só nos cães o enriquecimento ambiental, né? Perfeito. Que isso foi criado há muito tempo para animais que eram de cativeiro. Acho que foi com golfinhos que foram criados. O zoológico, né? Zoológicos. O Kong do leão lá é assim. Muito legal. Muito legal. É o Ubler, né? E aí isso foi, ao longo do tempo, introduzido dentro das nossas casas, né? Mas é muito legal você observar eles curtindo ter esses estímulos, né? Curtindo farejar, curtindo caçar, né? De certa forma, por mais que seja algo... Uma bolinha. Por mais que seja algo artificial, para eles é uma brincadeira muito real, dependendo do estilo do enriquecimento ambiental, né? Muito legal, eles adoram. Bom, então voltando para o início dessa conversa, que a gente já viajou horrores aqui, a ideia da pergunta era, a gente vai deixar o cachorro mais sozinho, voltando aqui para final de ano, a gente vai deixar, era isso, vocês lembram que era isso? Vai falar com as pessoas que gostam de cachorro, a gente começa aqui e termina Então lá. deixa eu falar. Vai lá. A gente vai deixar esse cachorro sozinho mais tempo um pouco, então deixar mais atividades para ele, mas antes sempre testando, seja lá qual seja o recurso que a gente vai entregar, seja algo mais natural, seja um brinquedo, ou mesmo, de repente, ter um pet sitter que vai ali naquele dia, ou um passeador que vai, de repente, fazer o passeio na hora que você não vai estar em casa, que você faria, certo? Sim, ajudaria, mas aí é aquilo. Tem que avaliar cada caso. Então, por exemplo, eu tenho casos de aluno que você pode deixar, sei lá, 1 quilo de enriquecimento ambiental, ele vai comer tudo em 5 minutos. Tem casos de cães que vão comendo fracionado. Esse seria o ideal ao longo do dia. Tem casos de cães que não aceitam pessoas estranhas entrarem dentro de casa para poder fazer o passeio. Então, no mundo ideal,
Sim, esse seria o protocolo correto, deixar mais enriquecimento ou ver um pet sitter. Em situações onde isso não é possível, aí o que você pode fazer é tentar apelar por atividades de enriquecimento ambiental congeladas. Você pode tentar esconder pela casa para ver se leva um pouco mais de tempo. E você pode fazer um passeio mais longo, com mais faro, um pouco antes de você sair. Mas a ideia é, né, que eu tinha mencionado anteriormente, é que se você tiver um bom protocolo antecipatório com esse cão, de associar para ele que ficar sozinho é positivo e tal, não é para esse cão ter um problema de ficar algumas horas a mais nesse período de ano novo, tá? Eu tiro um exemplo aí, às vezes eu saio, vou para algum lugar e eu deixo a câmera ligada. Os meus cães, eles brincam, eles fazem o enriquecimento, depois eles dormem. Assim, parece que eles dão graças a Deus que a gente não tá em casa, porque eles deitam no sofá, viram pra um lado. Tem ninguém pra incomodar, né? Exato. E assim, às vezes é mais tempo do que normalmente eu fico no dia a dia, né? Mas são cães que estão habituados, sabem que a gente vai e a gente volta. Em casa também, eles sabem muito bem que, dependendo do lugar que eles estão, eles sabem que ali é o ponto de descanso. Ah, sim. Então, foi muito boa essa associação que a gente fez, porque a gente, às vezes, vai ficar, por exemplo, o dia inteiro fora. A gente deixa alguma coisinha de enriquecimento ambiental, caso eles queiram, mas eles sabem que se eles estão ali, é para eles ficarem de Tranquilos. boa. Então, eles já acostumaram com isso. E isso ele foi pegando muito dos meus outros cães. Entender que a gente saiu, tá de boa, tá tudo bem, não vou morrer. Eles vão voltar. Sim. Né? Porque eu acho que na cabeça dele é tipo, meu Deus, ele vai embora, mas será que ele volta? Eu acho que talvez ele pense, né, dessa forma, né? Na verdade, esse vai ser o primeiro final de ano dele junto com a gente. Então, a gente ainda não tem, assim, um histórico dele em relação a um período muito longo. Por exemplo, se a gente vai viajar e tal, não aconteceu isso ainda. Com os outros, a gente nunca teve, assim, um problema, porque desde se a gente tiver alguma pessoa que vai na nossa casa para auxiliar, se a gente tá fora, eles sempre aceitaram muito bem. Eles são bem E também, sociais. se vão ficar, por exemplo, numa creche, num hotelzinho, alguma coisa assim, eles não têm problema nenhum. Pelo contrário, eles ficam amam. muito felizes, porque eles são mega sociáveis também. Normalmente, quando a gente viaja por períodos longos, a gente costuma deixar eles em um local que a gente tem extremo carinho e confiança com pessoas de assim, que a gente pode fechar os olhos que eu sei que eles vão cuidar. Então, são pessoas que eu conheço há muito tempo, né? E aí, é um hotel, por exemplo. Tem atividade o dia inteiro, eles brincam o dia inteiro com outros cães, porque eles são muito sociais, né? Com outros cachorros. Então, eles adoram essas atividades junto com os monitores, bolinha, piscina. Acho que eles se divertem mais que a gente, né? Do que quando a gente viaja. E eles voltam acabados, assim. Fica 3 dias acabado, do tanto que eles curtem, né? Tem que descansar das férias. Mas é engraçado que uma das nossas cadelas, no hotel, ela brinca o dia inteiro com todo mundo. Mas na hora de dormir, ela só deixa dormir quem é da matilha dela. Ela não deixa ninguém dormir com Eles ela. dormem todos eles juntinhos. Eles dormem num quarto separado, porque é aquela que tá nadando ali com ele no vídeo do meio. Ela não deixa outro cachorro que durma junto. Ela gosta de dormir só a família Só dela. durmo com a minha Eu família. quero ter o meu sossego com a minha família. Eu sou recatada, mãe. Poxa vida. Eu não sabia muito disso, né? A gente engraçado. soube depois que os monitores passaram pra gente, né? Mas achei um comportamento engraçado dela. E a próxima pergunta, na verdade, é sobre hotel. E aí, quem vai viajar e vai deixar esse pet num hotelzinho ou numa casa de alguém, ou mesmo que vai levar esse cachorro, esse gatinho, não é de cachorro, mas vai levar para viagem. De qualquer modo, a gente está tirando do ambiente confortável, seguro, ali, tô saindo de casa. O que a gente pode fazer para isso ser o mais tranquilo possível, né? Não sei se vocês prepararam, vocês falaram que eles são super tranquilos e que eles vão para estou de férias. E aí, teve uma preparação e tem dicas? Como é que isso funciona para essa saída, seja para onde for? Posso mandar? Com relação aos nossos, tem uma preparação sim. Além de ser um hotel, o lugar que eles ficam é uma creche. Então, Tem uma várias adaptação. vezes eles já frequentaram o daycare, famoso daycare, Sim. né? Passaram o dia lá, um dia que a gente vai ficar todo mundo fora, ou eu tô vendo que eles estão precisando disso e eu não posso oferecer isso Uma naquele semana momento. de provas. Semana de prova, normalmente, nossa, a gente, assim, eles adoram, porque, assim, a gente fica mais ocupado do que o normal, e eles
sentem o nosso estresse, porque prova não é agradável para ninguém, né? Vamos combinar. E eles sentem o nosso estresse. E eu acho que isso estimula eles até a ficarem mais agitados, né? Dependendo da situação. Então, é feita uma adaptação, mesmo qualquer cachorro que passe, pelo menos é o protocolo desse lugar, eles fazem uma adaptação de dias, para ver, inclusive, se o cachorro não vai ficar desconfortável em meio a outros cachorros, se dá bem, com a matilha que vai estar lá naquele momento. Então, eles fazem meio que uma encenação de que final de ano tem essa coisa. Tem gente que nunca pôs um cachorro num lugar desse e vai lá, e fica acham que assim, o cachorro vai ficar super de boa, e na verdade não é bem assim. Os nossos, eles são conhecidos como os anjos, porque eles nunca deram um trabalho lá, Amém. né? Graças a Deus, né? E assim, fica lá com o primo dele também, que é um Border Collie, que tá sempre junto quando a gente viaja, eles ficam todos juntos. E é engraçado que a Kira deixa ele dormir junto. Ele faz parte da família. Ela reconhece como família. É primo, gente. Não é irmão, mas é primo, tá ali. E, enfim, nessa parte de adaptação, eu acho que seria um protocolo mínimo de até qualquer profissional independente de fazer, né? Sim. O que acontece? A gente falou bastante sobre cães que não tem problema em adaptação. Não é a grande maioria, né? A grande maioria a gente vê vários problemas de adaptação, né? Inclusive, eu recebi uma mensagem esses dias de uma cliente minha, falando que ela levou o cachorro dela para fazer uma adaptação, que ela vai precisar fazer uma viagem. O que aconteceu? Deixou lá na creche para fazer a adaptação, então o protocolo era esse. Porém, infelizmente, o pessoal, né, enfim, não sei o nome da creche nem nada, acho que nem vem ao caso, mas eles não estavam prontos, acho que para ler aquele cão, entender aquele cão, saber respeitar o tempo dele também com relação a tudo. O que aconteceu? Eles foram, assim que chegaram, ele chegou na creche, eles foram já mexer no peitoral, enfim, o cachorro ficou reativo. É um cachorro desconfortável, né? que, assim, precisava de um pouco mais de tempo de que essa adaptação fosse feita, né, sem toques ali. Depois ele, né, não é todo cachorro que se sente confortável da pessoa também já chegar chegando. Até a história, Até eu a nunca te vi, gente. você vai chegar me abraçando. Exato. Até Meu a corpinho, gente minhas se não regras, chega né, lá, minha né? gente? O cripto gosta. Né? Pede às vezes. Mas é muito dele. Eu acho que é porque também É sempre teve aquele individualidade, negócio do né? Golden, né? Todo mundo vê, chega e já vai abraçando. O Golden é né? convencido que é bom, né? A tolerância de cada indivíduo, isso, lógico que tem raças que são mais tolerantes a Tem a algumas zona de situações. conforto, né? Mas depende muito, né? Eu acho que é o que você falou, isso é básico. Você não chega numa pessoa que você acabou de conhecer já colocando a mão. Então, essa parte da adaptação, todos os locais normalmente fazem, porém, infelizmente, não são todos que têm a informação correta de como fazer isso com X indivíduo ou Y. Porque uma coisa é você fazer uma adaptação com cães que são sociáveis. Que é muito mais fácil. Né? Lógico, Riane, tá bom, mas cães que não são sociáveis não deveriam ir para creche. Em tese, se você se propõe a receber aqueles cães, você precisa ter um estudo ali, enfim, saber como lidar com eles. Dá mais trabalho. Sim, mas aí é mais... Estrutura também pode ser diferente, talvez você precise também deixar ele mais tranquilo. Sim, Ele não vai socializar 24 horas por dia. Exato, Ele tem o tempo exato. dele, ele gosta de brincar até um certo ponto. Sim, Ó, eu vou dar uma... Até por limite de energia, né? Exato. Colocar os nossos shows com o cripto, Então. depois de meia hora o show não aguenta mais. Exato. A Elsa, se deixar, ela fica no sofazão lá o dia inteiro, ó, na paz. Só A Elsa- observando. Totalmente diferente de uma energia de um Border Collie, da que não tem Moana fim, ou mesmo. da Moana. Mas assim, eu tiro muito lá da minha casa, né? Eu sou adestradora, em tese não faço hospedagem, mas para os meus alunos eu faço hospedagem. Apenas para os meus alunos. Por E quê? já tem essa afinidade, São né? cães que têm muito vínculo comigo, eu tenho muito vínculo com eles, então o que eu preciso fazer é adaptação com o ambiente. Então, por exemplo, chegaram lá na minha casa, primeira coisa que eu faço, não apresento para nenhum cachorro. Isso é clássico. Primeiro eu deixo eles sentirem o cheiro dos outros cães que estão ali. Porque se você já apresenta o visual pro cão, ele tende a ficar mais ansioso, ele tende a ficar mais reativo, ele já quer interagir, né? Então a gente deixa primeiro o olfato fazer o trabalho, que os cães, eles são muito mais olfativos. Sim.
Então, eu deixo por algum tempo. Tá tranquilo? Estão tranquilas com relação ao olfato? Aí eu libero o visual. Aí eles vão se ver, não estão ansiosos com isso, aí a gente solta para poder fazer a interação. Tem casos de cães que não fazem socialização com outros. E tudo bem, gente. Os cães. É o caso de um dos nossos. Então, assim, os cães não precisam. Às vezes a pessoa tem essa mania de achar, ai, meu cachorro precisa socializar com outros cães. Ou mesmo tá passeando na rua, ai, meu cachorro quer conhecer o seu. Calma, quem ele disse isso pra você? Exato, Até exatamente. porque o dela pode ser de boa, mas nem sempre o meu é. Exatamente. E às vezes a energia dos dois não bateu e pode dar algo, né? E as pessoas sempre apresentam o cachorro diferente. É. Do outro. Não, É o jeito errado. É o pior jeito, né? Sim. Saber explicar. Então, assim, eu acho que em tese aí, colocando em tópicos para ficar mais fácil pro pessoal de casa entender, adaptação, um local de confiança, como né, as meninas mencionaram, em um local que consiga, além de tudo, enxergar o seu cão além da raça. Ele conseguir perceber que ele é um indivíduo, que tem que ser feita uma avaliação. Né? A gente que tem chau-chau sabe muito bem disso, né? Pois As pessoas, elas generalizam. O Golden também as pessoas generalizam. Eu adestro Goldens reativos com pessoas, com cães. Exato. Então, não é porque é um Golden que ele vai tolerar tudo. Exatamente. Essa questão me faz gostar mais ainda do lugar que a gente leva. Porque você vê cães que nitidamente têm um preconceito pela sociedade, como o Pitbull, como o Rottweiler, como o Chow Chow, né? Como vocês falaram. E lá tem de tudo. Sim. Tem de tudo. Eu já vi locais que não aceitam vira-lata. Sim. Porque, eu não sei não que sabe genética qual é o tem, comportamento que vai ser gerado, né? Então, assim, se a pessoa tá lá, ela não é profissional o suficiente para fazer uma adaptação da forma correta, porque às vezes a pessoa é profissional, tem tudo para dar certo e o cachorro não vai. Que é o caso de um dos nossos. A gente tem 5 cães, um deles é extremamente reativo, desde pequeno, e assim, a criação, o ambiente, aquele lá vai ser um tratamento, estresse pra ele. Não vai ser prazeroso igual Não vai ser adequada pra ele, né? E assim, ele cresceu com outras 2 cadelas, mas ele não aceitou mais ninguém. Fora isso. E a gente tentou fazer a adaptação dele lá e não deu certo. Então, com ele, é diferente. E a gente também foi se adaptando pra... Sim. Né? Respeitar os limites do seu e cão, é o que né? você falou agora há pouco. Não foi fácil essa aceitação, meu cachorro é reativo. Sim, é difícil. Não foi fácil falar... Não vai dar. Putz, ele não vai ser igual aos outros, ele não vai ter experiências da mesma forma que os outros, vai ter que ser tudo de uma forma mais adaptada pra ele. Né? Assim, eu ia amar ver ele podendo ficar com outros cachorros, podendo ficar, assim, nos locais adequados, podendo ficar solto, onde, assim, possa nadar no lago, igual eles fazem, todos os outros fazem, né? E, infelizmente, com ele, a gente tem que tratar de outras formas. São outros tipos de rolê, né? Que a gente dá com ele. E só com ele, normalmente. Quando a gente sai, é só com ele. Porque a atenção tem que estar toda nele. Porque se... Assim, ele pode estar preso, ele pode estar com a gente na coleira. Mas pode muito bem chegar outro cachorro. Sim. E vir na direção dele. E, assim, ele tem um histórico. Já. Então, é um cachorro que a gente tem que tomar um cuidado diferenciado por esse histórico, né? E no caso dele, a gente normalmente chama alguém de confiança para vir cuidar em casa. Sim. Por mais que ele seja reativo com cães, com pessoas, ele costuma ser um amorzinho. E ele fica bem seguro no ambiente que ele já tá com. É isso, eu acho que é importante assim, você levar num local onde possa, não vai ver seu cachorro como um cifrão, né? Ele vai observar e vai falar, olha, seu cão não tá pronto pra isso. Sim. Não acho uma boa, né? E você ter uma segunda opção. E assim, gente, a gente tem mania de refletir tudo que a gente acha que é o certo nos nossos filhos. Então, você quer escolher tudo para seus filhos, enfim, né? É um problema da sociedade. E você quer fazer isso com os cães também. Você quer que seu cachorro seja o vereador, mas nem sempre ele vai ser. Exato. Então, é isso. Posso fazer uma pergunta? Manda. Em relação a isso de questão de viagem e tal, muita gente tem costume, inclusive eu acabei acostumando de levar, por exemplo, a Mona pra praia, a Bia já levou, por exemplo, eles para viajarem com a gente e tal. E muita gente tem essa vontade. Com a gente nunca aconteceu nenhum problema. Mas às vezes eu sinto assim um despreparo das pessoas que acham, só porque tá na praia vou soltar o cachorro. E assim, da questão da adaptação também, porque às vezes o cachorro não tá preparado para fazer uma viagem de 4 horas de carro, para ficar num trânsito, né? Então, como que eu não tive dificuldade em relação a ela, mas como, por exemplo, se ela
Como que faria para fazer essa adaptação para ela ir comigo em algum lugar para viajar, por exemplo? Na verdade, a gente tem que preparar o cão de modo separado para os estímulos que ele vai receber nessa viagem. Então, por exemplo, muito provavelmente a Moana vocês levam para vários lugares, então ela gosta de carro. Então, esse já é o primeiro passo, tá? Eu tenho alguns alunos que eu treino para, por exemplo, viajarem de avião. Tá. Então, não é só colocar no avião e ir, a gente faz todo um processo. E a gente não tem um avião à disposição para E... ficar testando, né? Mas assim, Era. mas você sabe que isso foi interessante Eu você chego falar, porque assim, a gente não consegue fazer adaptação no avião, mas a gente consegue fazer a caixa de transporte. A gente consegue Associar, fazer né? no aeroporto. Aham. Então assim, eu postei um tempo atrás no meu Instagram, eu tava fazendo adaptação de uma chau-chau a uma caixa de transporte, que eu fiz um treinamento com ela, pra ela ir de apoio emocional uns anos atrás, ela foi na cabine, tudo certinho, se mudaram pra Israel. E aí agora eles vão para outra cidade e não podia mais ir de apoio emocional. Então nós fizemos isso na caixa de transporte. E aí eles gravaram, né, como era online, todo o processo. E ela foi super bem. Depois eles gravaram ela no Que avião legal. também. Então é importante isso que você falou sobre a safe zone. Porque às vezes você não consegue treinar o cão na praia X que você vai. Você não consegue treinar o cão no avião, mas você Não. tem pontos de apoio, E né? outra, tem gente que acha que é assim, né? De um dia pro outro. Que treinar... O treino é constante. É o que ela falou, é o né? processo todo. É Não um adianta, processo, né? chegar em dezembro e... Mas, assim, uma vez uma pessoa veio a me colocar na situação do cachorro de uma forma bem bacana. Eu morro de medo de inseto. Chega a ser uma fobia até, eu tento lutar contra isso diariamente, mas eu tenho muito medo. E, assim, o cara falou, imagina que alguém te bota numa sala fechada, cheia de inseto. Sim. Muitas vezes é o que o cachorro... Muitas vezes é o que o cachorro acha, é o que o cachorro sente quando a gente coloca eles a situações ambiente de totalmente multidão. novas, a situações que, assim, isso vai gerar um trauma maior ainda, né? Às vezes o cão ele para de reagir. Por exemplo, se você estivesse numa sala cheia de insetos, e isso também a gente pode fazer ligação com ansiedade por separação, que não sempre o cachorro parou de latir, significa que ele está se sentindo confortável. Exato. Às vezes você tá numa sala cheia de inseto, gritou, até o ponto que você falou, putz, desisto. Mas você gosta dos insetos? Não. Isso aprendeu chama, a vai amar, né? continuar Pelo contrário. desconfortável. isso na chama situação. desamparo aprendido, tá? É quando você tá numa situação que você não tolera, mas você não vê outra escapatória, você não consegue fugir, nem nada. Isso não é saudável pro cão, isso a gente vê em pet shops, em vários outros locais o pet aí. shop deve ser o que mais tem, né? Ficar enfiando o cachorro Isso. um em cima do outro, né? Sim. Engaiolado, isso é terrível. O próprio banho, né? Ele acostumou. banho, Não, sim. ele não acostumou. Aí você vê os sinais de estresse, que é o que a gente tava falando, os calm signals, né? Que é importante você ver um cão extremamente estressado, ele só tá travado, não reage. E aí, pensando nos fogos de artifício de fim de ano, muita gente acha, não, ele não liga, ele fica ali quieto no canto. É o que a gente tava falando sobre você ler o seu cachorro, né? Tudo que gira em torno do adestramento positivo, envolve muito a questão, lógico, comportamental, mas também envolve o seu vínculo com o seu cão, né? Você ter aquela empatia e vínculo por ele. E você saber observar isso, né? Um cão travado, congelado, não é um cão confortável. Se o seu cão tá arfando, se ele tá ali travado, a pupila tá dilatada, ele não se move do lugar, ele não come, ele não bebe. Em que mundo, né? Ele tá Incomodado. confortável. Até como uma pessoa, né? Se você tá Exato. num ambiente que se você é super faladora, não sei o que, você tá, né? Você vê que tá... durante uma prova. Então, Tipo exatamente. isso, né? Você chega a tremer, você fica tenso, você percebe, são sinais claros em qualquer espécie, basicamente, né? Que a gente tenha contato, convívio, né? E pensando nos fogos e chuvas e trovões, que eu acho que é a trilha sonora do verão, né? Quando você pensa no cachorro, a trilha sonora são os fogos, que nesse ano começa com Copa do Mundo, Nossa. vai pra Natal, tem Ano Novo. Teve eleição antes. É verdade. se Teve esqueça. eleição. Normalmente eleição não tem muitos fogos, É, né? Mas é um ano Mas ativo. Estamos em tempos Tempos diferentes. interessantes. O que dá pra fazer pra amenizar isso pra esse animal? Tem alguma coisa, falta pouco tempo, na verdade já começou o rolê todo. O que ainda dá tempo de fazer? E no dia, o que dá pra fazer pra esses animais ficarem minimamente mais confortáveis? Chorar, não, brincadeira. Não vai confortar ninguém, não. não. Vai dar certo. Bom, na verdade, Estúdio, um vácuo, né? Traz aqui pra Vet Size. poderia ser.
Na verdade, assim, eu sei que já existem alguns locais, falando sobre isso, sério, existem alguns locais que já têm casinhas com isolamento acústico e tudo mais, só que são caríssimas, mas existem, né? Vai que alguém de casa tem Sim, essa bastante grana, né? possibilidade. Então, Pra quem conseguir. pode investir. Uma outra opção, nós temos alguns fones que são próprios para cães. É muito mais fácil você adaptar um cão a um Sim. fone do que trabalhar uma fobia. Então, Uhum. assim, lembrando que a gente não é mágica, tá? É igual uma focinheira, uma guia, uma coleira, quando você for treinar, ok? Então, assim, é importante que você faça uma associação com esse fone, tá? Mas ele tende a abafar bastante o som. Você pode oferecer uma safe zone para esse cão, então uma caixa de transporte, pode treinar essa caixa de transporte para ele. É mais fácil também do que você trabalhar uma fobia. E ainda dá tempo de você diminuir um pouco essa fobia se você começar o treinamento agora. Não vai ficar maravilhoso um cão que faz yoga enquanto solta fogos. Mas a gente tem uma melhoria, tá? Então, o que a gente costuma indicar é colocar fogos no YouTube, em som baixo e Pra ele fazendo atividades acostumar, né? positivas. Agora, uma coisa importante. Coloca, pode ser Alexa ou uma caixinha de som em saídas, que é onde normalmente vem o som. Porque os cães, eles são muito espertos. Então, daqui a pouco, tá, é da TV. Aham. Então, o que eu costumo Eles fazer dormem com os mesmo meus... assim? Então. Sim. Aí você fala, putz, na TV não funcionou, mas não é. Aí, assim, eu costumo colocar sempre nas saídas e a gente vai aumentando isso gradativamente. E não até- só fogos, né? Mas também o trovão, Isso, também a sim, chuva. sim, O perfeito. nosso maior problema, na verdade, são os trovões. A gente mora no interior, né? Então, as Perto da cidades... serra. As cidades que a gente morava antes e mora agora... não sei agora se tem, mas tem essa lei de restrição de fogos justamente para crianças, idosos Em e tese tem, animais, né? Mas, assim, O povo melhorou não muito. respeita. Melhorou muito. Então, o nosso maior problema, na verdade, são os trovões. Que aí não tem o que fazer. A né? gente Aí não só tem Deus, como, né? Deus. Ô, São Pedro, resolver solta aí um o aí negócio. silencioso. E como a gente mora realmente próximo à montanha... É silencioso, Agora muita a gente tá natureza. morando no pé da Serra do Japi. Então, as chuvas são muito intensas onde a gente tá morando. E, assim... É muito raio. Muito. E, consequentemente, muito trovão. E é uma coisa que ele tem pavor. Pavor. E, assim, até ele encontrar um ponto que ele se toque, assim, parecendo assim... Não sei. Ele cava o chão, Ele, né? Aquela às vezes, coisa do às vezes ele querer tem esse cavar comportamento a de a tanto... Se parede. for uma tempestade mesmo, ele cava, ele tenta, assim, cavar o chão. A gente sabe que não é normal cavar Sim. até ali, até ok. Mas ele entra em pânico, dependendo dessa situação. E não importa se a gente tá do lado. Sim. Ele fica numa euforia, num nível muito forte. E não, a gente tenta dar coisa de, por exemplo, um enriquecimento ambiental, não ajuda. Mas é que eu acho A também... gente tenta brincar, desviar a Tem que atenção fazer esse dele. trabalho devagar com o som. Se ele tiver E no aí- nível alto de estresse, ele não vai Sim, pegar não nada. vai pegar Não, ele nada. só... A cabeça dele tá naquilo e, assim... eu acho... A primeira vez que a gente tem um cachorro com esse medo absurdo é com ele, Sim. né? E eu acho também que uma coisa que vale pensar, que você falou, é a questão do processo todo. A gente adotou adulto. Então, a gente não pode fazer com que esse processo tenha sido feito antes para ele acostumar e se adaptar. Seria não, muito tem mais nem, fácil. não tem nenhum ano que ele tá com a gente. Vai fazer- Então, isso que você falou do processo de pegar... Porque é o que você falou. Beleza, tem fogos em certas épocas do ano, ok. Sim. Mas tem trovão, a gente não tem como prever quando. Sim. E muitas vezes, dependendo onde a gente mora, o trovão é muito pior que o fogos. Então, se de repente ele já tá com uma associação, já fica mais tranquilo em lidar com o trovão, com os fogos ele vai... Vai ficar mais tranquilo, Né? né? Eu acho que também uma coisa que é importante aí dizer, eu obviamente não posso falar porque eu não sou veterinária comportamental, mas sempre existe opções de você entrar em contato com o vet comportamental, ele vai fazer prescrição de uma medicação. sim. Gente, isso não é assim, nossa, eu vou entupir meu cachorro de remédio, vou Vai ficar dopar meu cachorro de dopado, né? remédio. Não, Tem é também você dar conforto sim. pra ele, né? E tem também essências de lavanda, né? É, que também os são comprovadas sim. cientificamente. Os florais, que tem várias coisas naturais que ajudam também. Sim. Mas essa parte de colocar no ambiente alguns cheiros que estimulem
o cachorro a ficar mais calmo. Dê um sinal de segurança, né? Sim, Que é o que você falou, é o olfato, né? É bem bacana essa parte aí. Bom, gente, e para finalizar, o que a gente pode dar de dicas? Aí eu queria que cada uma me desse uma dica por aqui para o que vocês fazem ou recomendam para a gente tentar acalmar, para ter aí uma virada de ano mais tranquilinha, seja se você não sabe como é que seu cachorro reage, então como é que a gente pode preparar, como é o caso do Cripto, porque vocês ainda vão ter essa experiência, essa surpresa. Sim. Ou para quem já sabe, não, eu sei que eu tenho um cachorro medroso, ou eu sei que eu tenho um cachorro que reage a fogos ou a barulhos, que for. O que a gente pode fazer aí? Vamos fazer um checklist aqui. Isso o que dá no pra dia fazer? ou antes, para se preparar para isso? Então, talvez você não saiba se vai acontecer alguma coisa. Se for algo inesperado. Então também é legal alguma coisa do dia, porque talvez seja um Como cachorro se que nunca vira nos reagiu. 30 ali, né? Você dá Acho que sempre as para duas coisas são você. importantes. Dá sempre para você fazer um teste antes. Assim, essa seria a minha principal dica, sendo repetitiva, mas aqui é muito importante, é você tentar habituar o seu cão. Eu não sei se meu cachorro tem medo de fogos ou trovão. Tudo bem. Se você fizer o treino, digamos assim, mostrar para ele o som, se ele não tiver medo, tudo bem, né? Isso seria uma dica, você poder fazer esse trabalho independente de, Sim. né? E um segundo ponto, assim, rapidinho, é que seria importante você ter uma rotina. Tenha uma rotina estabelecida para aquele dia. É importante. Às vezes a gente fica perdido e não faz nada. Você tá se arrumando, não sei o quê. Então, assim, tem uma rotina. Por exemplo, pela manhã eu vou passear com ele para ter o gasto físico. Aí, à tarde, eu vou dar enriquecimento ambiental. Não espere chegar no momento que tá explodindo, porque aí o cachorro não vai fazer nada. Não. Então, você vem acalmando ele ao longo das últimas 72 horas e aí a gente vai ter um Preparando sucesso. ele para o momento O- que pode ser que aconteça e não. Exatamente. Porque os isso. fogos, às vezes, é previsível dependendo da data. Agora, a chuva, É. às vezes nem chove tanto, mas é aquela É. tempestade de trovão mesmo. E, assim, E às vezes é só o trovão e o vento levou a chuva embora, né? Exato. Então, assim, eu descobri recentemente o quanto ele ficava mais confortável e mais calmo dentro do carro. Sim. Então, em situações extremas, eu chego e boto ele dentro do carro. Lógico, não fica tampado, fechado, sem Sim. ar, né? Mas eu vejo que ele consegue relaxar. Sim. Então, pode existir outro local que ele fique nessa situação? Pode. Às vezes tem uma caixa de papelão, que a gente tá de mudança pela segunda vez no ano, né? Só esse ano. Tem caixa de papelão, ele gosta de se enfiar dentro da caixa de papelão. Se ele fica confortável assim, eu deixo ele do jeito que tá, eu fecho a janela, eu tento dar um jeito do Amenizar som a chegar situação, menos. né? Tem gente que coloca música pro cachorro e fala que dá super certo, né? Então, é você descobrir, conhecer o seu cão, conhecer Interpretar os sinais. interpretar né? os sinais para ver o que ele tá sentindo no momento e, assim, saber o que vai acalmar ele da forma mais agradável possível, porque nesse momento ele não tá entendendo que aquilo não pode machucar ele, né? Às vezes não é só isso, né? Eles são muito sensíveis aqui da parte auditiva, Na verdade, né? machuca, né? Sim. O ouvido dele está Sim. sendo machucado, e o Cripto né? é De algum extremamente jeito. sensível. Ele tem otite crônica. Então, ele Nossa. tá sempre cuidando, né? E ele é extremamente sensível ao som. Tanto que, às vezes, a gente nem escuta o trovão, ele já tá desesperado. Então, o que a gente faz? A gente pega ele, a gente coloca dentro do carro, a gente coloca... Aí ele relaxa, dorme, do jeito que tá dormindo aqui. Que a gente né? esquece. né? A gente até esquece que ele tá aqui. Porque dentro do carro, gente, nem parece... Às vezes tem 4 cachorros dentro do meu carro, você não fala que tem um. 4 cachorros grandes. E você não fala que tem um cachorro dentro do meu carro, porque eles amam andar de carro. Então, assim, às vezes levo eles pra fazer trilha. 3 horas de viagem. Eles vão dormindo Não, e de voltam boa. dormindo. E, assim, eles amam o carro. O carro, pra eles, é um local que eles gostam. É uma de estar. safe zone, né? Exato. E, então, assim, minha recomendação de não profissional, de tutora, dona né? de cachorro, né? É essa parte aí de você descobrir o que acalma seu cão, qual o local que ele Testar mais se sente antes, né? confortável, qual o local que ele costuma dormir mais, Exato. né, da rotina dele, onde ele costuma dormir mais, porque foi assim que a gente conseguiu equilibrar esses momentos lá em casa. E mesmo assim, quando a situação é muito extrema, de muito trovão, porque é o que eu falei, fogos é muito difícil mesmo, graças a Deus, onde a gente mora é muito difícil.
Mas a parte do trovão não tem como controlar, né? Então, a gente acaba... E às vezes também tem que pensar nessa safe zone que você falou, às vezes eles colocam isso relacionado a um paninho, a um brinquedo, a um objeto. Então, às vezes você coloca... Ou só de estar do nosso lado, né? Sim, mas vamos supor que se a gente não se não puder estar junto naquele momento, botou um bichinho de pelúcia que ele gosta, que ele se acalma com aquilo, um brinquedinho na caminha, o local de dormir, que é normalmente onde ele se sente mais seguro. Os nossos cães não dormem com a gente. Culpa do meu pai, tá? Por mim dormiu. Mas assim, o meu pai não permite isso. Então, eles têm o local deles de dormir. E recentemente mesmo, teve uma chuva bizarra. Começou 2 da manhã. Eu acordei com o trovão. Falei, nossa, que desceu correndo. Maluco. Eu fiquei até 6 da manhã com ele, dormi no chão ali com ele, porque ele não gosta de dormir em cama, ele é muito calorento, né? E ele distrai. Mas assim, fiquei lá com ele. E foi eu chegar que ele acalmou muito mais. Então, ele ficou encolhido atrás de mim, e ali ele encontrou a segurança dele. Se ele se sentiu confortável assim... Tem cães que gostam de serem abraçados, né? Mas não são todos. Sim. Ele, no caso, é um cachorro que gosta muito. Ele gosta até demais, até. Ele acha que ele é desse tamanhinho, né? Então, é bem engraçado essa característica nele, né? Bela. Então, eu acho que a Bia falou bastante, mas essa questão de pensar em coisas mesmo que deixa o bichinho seguro. Então, eu falei, às vezes uma pelúcia, um brinquedinho, algo que ele possa até gastar energia com aquilo. Então, eu que acabo convivendo até agora, nesses últimos meses, mais com a Moana, e senti desde essa adaptação dela para o apartamento de ficar sozinha, ou mesmo a gente mora no meio do mato, e agora no apartamento no meio do centro da cidade. Então tem barulho de freada de ônibus, que era uma coisa que ela não tava, buzina, moto, escapamento de moto. Quando eu vou na casa dela, eu fico chocada com esse barulho. Não acostumo. Você, né? Nem é o cachorro. Eu demorei para adaptar, dormir no meio da cidade. Então, imagina o ouvido sensível deles, como que deve ser. Então, o fato de cercar eles com objetos e o ambiente mais seguro e mais controlado que dá para ser, eu acho que seria o mais ideal, assim, principalmente se a gente não pode estar perto, porque ninguém consegue estar perto 24 horas por dia, então eles têm que, de alguma forma, desenvolver essa habilidade. Eu também acredito que quanto mais você fica, assim, junto... Endossa, assim, você deixa... Não sei, você vai saber explicar, mas acho que também cada caso é um caso. Talvez o cachorro fique mais dependente ainda, dependendo da situação. Depende do que ele tem mais, assim, se ele tem mais medo da chuva, se você se afastar, ele pode associar e ficar mais dependente de você ainda, porque ele entende que quando você tá, a chuva passa. Aí quando você volta, vai embora, a chuva volta. Então a gente também tem que tomar cuidado em deixar o cão quando tá acontecendo alguma coisa ruim. Eles têm que buscar, né, o equilíbrio dentro deles mesmos, né? E mesmo do que você falou, começou a chover 3 da manhã. Não dá pra toda vez, 3 da manhã, sair correndo e ir lá ficar abraçada, né, com ele, né? Então ele também não pode associar que toda vez que começar a chover, você vai lá ficar abraçado. Vai uma humana de cobertor. Ele, por mais que ele tenha essa parte de ansiedade, ele não é um cachorro que late. Dificilmente ele late. Até o portão, assim, que os outros adoram latir. Adoram, né? Eles latem lá. São cachorros, cachorros latem. Né? Não sei se vocês sabem, mas... Ele não é de latir nunca, né? Então, assim, ele não é de ficar também chorando. Ele assim, só que se ele tá muito nervoso mesmo, ele cava a porta, cava vidro, que é muito... Isso perigoso. É uma coisa que a gente tem muita dificuldade de resolver nele. Ele bate na porta, é porta de vidro, né? E até agora, até hoje, tem situações que, às vezes, a gente não sabe nem corrigir direito essa parte, porque eu não tô ali do lado dele. Porque quando eu tô ali do lado dele, ele não faz isso, porque ele quer fazer porque eu tô do lado dele. Pra chamar a atenção. Tem que trabalhar essa independência dele, né? Sim, então, assim, ele já melhorou muito. Em vários aspectos, ele já melhorou muito, mas... Tem algumas partes aí que a gente... Sempre dá pra melhorar. Aos poucos, a ideia, né? Aos poucos. Não dá também pra fazer o trabalho desses, né? E achar evolução. que ele vai vir um cachorro pronto, né? Até porque ele, assim, não seria, né? Como é que é a palavra? Não é que ele foi abandonado, ele não seria nem descartado. Ele não seria passado pra frente de outras famílias
se ele fosse um cachorro totalmente equilibrado, né? Então, eu já sabia que ele teria várias dificuldades, várias dificuldades, né? Mas eu gostei do desafio. E vai dar certo. Tá né? dando certo, Já tá deu. dando Já certo. deu, já Ó, deu, como realmente. vocês podem ver, Já ele deu. está aqui, mesmo num lugar que Vocês ele não nunca... estão vendo. Ele não subiu na mesa até agora. Exato. Ele tá aqui todo relaxado num ambiente que ele nunca veio É. com pessoas que ele nunca Viu. teve convívio e tá dormindo. Na boa, né? Já é um ótimo sinal, né? Na verdade, isso indica a diferença entre cão ansioso, cão com ansiedade por separação e cão com medo. Porque ele tá deitado ali e não é nada ansioso, mas ele tem ansiedade por separação. Sim. Bom, pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês três, toda essa conversa. Acho que a gente conseguiu levar bastante experiência e bastante dicas para quem está em casa, para quem precisa, enfim, seja treinar o seu cãozinho, seja conhecer um pouco mais. Às vezes a pessoa acabou de pegar aí um animal e não sabe o que vem pela frente com esse fim de ano. E acho que é sempre bacana ouvir mais tutores. Eu acho que são duas experiências muito legais. Ouvir a parte técnica e ouvir quem é gente como a gente, que está em casa e não sabe muitas coisas, mas quer fazer o melhor pelo seu animal, né? Com certeza. Então, obrigada. Ri, como é que a gente te acha na internet? @cão, sem o tio, né? Cão e equilíbrio. Sim, são 2 E's, pessoal. Isso, cão e equilíbrio. E onde que a gente acompanha o Cripto? Para ver as artes. No @gangue dos Vira. E é gangue. É gangue, não só gangue. É gangue dos Vira. No Instagram, no TikTok, que são aí as redes sociais que a gente Estão tem lá mais sempre atividade. aprontando. Bom, pessoal, obrigada pela companhia de todos vocês, por terem ouvido a gente por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Deixa seu like se você gostou, independente se você estiver aí pelo YouTube ou pelo Spotify. Se inscreve para ver os próximos capítulos por aqui do Tudo Sobre Pets. Se estiver pelo YouTube, comenta aqui o que você mais gostou. Se você tem mais perguntas, que a gente sabe, a gente não faz aí um segundo episódio sobre esse tema todo. E é isso. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!